Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje começamos mais uma aula de redação e hoje nós vamos produzir um cartaz. Gente, vocês vão produzir um cartaz maravilhoso e eu vou explicar todos os passos. Mas antes de nós começarmos, eu quero mandar alguns beijinhos bem especiais. Os beijinhos de hoje vão para Matheus, Miguel, Pedro e Samuel. Muitos beijinhos para vocês! Agora sim, nós podemos começar. Então, como eu já disse, nós temos aqui o nosso conteúdo produzindo um cartaz. Agora, vamos verificar qual é o nosso roteiro de produção de um cartaz? Para começar, nós devemos fazer a coleta de informações e de ideias, porque todo cartaz precisa de uma temática. Sabe qual é a temática de vocês? A temática são brincadeiras que podem ser realizadas nesse período de quarentena ao ar livre, né? Ou seja, você vai fazer em casa, porém ao ar livre, como no quintal da sua casa, por exemplo, tá bom? Então você vai fazer algumas dicas, né? Vai chamar as crianças, vai induzir, vai fazer com que outras pessoas brinquem ao ar livre por meio do seu cartaz, ok? Então a temática é brincadeiras ao ar livre. E aí, olha só, a primeira coisa que você deve fazer é pesquisar sobre esse tema. Veja bem, pesquise sobre brincadeiras que podem ser realizadas ao ar livre e em casa. Então, você vai dar uma conferida, vai brincar com o seu pai, com sua mãe, ver se funciona. E aí, depois que você fizer sua pesquisa, né, pode olhar na internet também algumas dicas, pode perguntar para a mamãe ou para o papai, ou pode escolher aquelas brincadeiras que você mais gosta. E você vai fazer uma lista e ver qual delas é interessante mencionar nesse cartaz. E aí, logo em seguida que você escolheu quais são as brincadeiras, quais os benefícios, né? Quais os benefícios dessas brincadeiras, você então vai preparar o seu cartaz. Como que nós vamos preparar o cartaz? Ó, vejam só. Primeiro, você vai criar textos que apresentem informações por meio de frases curtas e diretas. Não são textos longos, são frases mesmo. E aí, são frases curtas e bem diretas, que a pessoa já ouça, já leia e já saiba sobre o que você quer falar. Então, e nessas frases também são utilizados o quê? Verbos no modo imperativo. Isso justamente porque nós já estudamos que nos cartazes é utilizado muitos verbos no imperativo. Então, você vai fazer uma frase, você chama, vamos brincar, venha. Então, brinque, ó, venha e brinque são verbos no modo imperativo que você já pode até utilizar na sua frase, ok? E aí, próxima etapa do nosso roteiro de produção é pesquisar ou desenhar imagens que vão ilustrar o seu cartaz. Lembra que eu já expliquei que um cartaz possui a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e a linguagem não verbal, que é o visual do cartaz, aquilo que você vai olhar, são os desenhos, as cores, o que chamam a atenção, ok? Então, esses dois itens são muito importantes em um cartaz, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E por esse motivo, o seu cartaz precisa ter um desenho, ele precisa chamar a atenção. Você pode pegar esse desenho da internet também, se você não quiser desenhar, né? Ah, tia, eu prefiro pegar da internet um desenho e colocar no meu cartaz. Ótimo, você pode pegar de revistas, de livro que possa recortar. Não saia recortando qualquer livro por aí não, viu, gente? Tem que saber se pode primeiro. E aí você vai providenciar essas imagens. E se você também quiser desenhar, pode sim fazer um desenho maravilhoso que vai dar super certo. E aí você vai organizar essas imagens junto com o seu texto nesse cartaz, olha só. Você vai definir o tamanho dessas imagens, porque você precisa ver que o cartaz ele não pode ter só imagem, nem só texto. Então, o texto não pode ser longo demais. E a imagem também não pode tomar todo o espaço do cartaz. Então, você vai precisar organizar, ó, que tamanho que essas imagens serão colocadas ou desenhadas, né? Elas vão ser extraídas de onde? De revista, de jornais, da internet, etc. Então, você vai se programando, né? Idealizando como que esse cartaz vai ficar. Antes de você ir lá colando, você primeiro planeja. Lembra lá do nosso hábito, né? Priorizar
priorizar o mais importante, se planejando sempre. Então, você deve sempre fazer um planejamento, ter sempre um plano antes de executar alguma ação. E aí, você vai fazer algo chamado diagramação. Diagramação, tia, que palavra é essa? Gente, para quem não conhece, essa palavra ela significa exatamente isso que vocês vão fazer. Planejar como vai ficar o seu cartaz, onde vai ficar cada coisa, cada imagem, porque pode ser mais de uma imagem, pode ser 3, 4 imagens, dependendo do tamanho do seu papel em que você vai fazer o cartaz. Você pode fazer em cartolina, pode fazer em folha 4, pode fazer até no caderno, viu? Se não tiver a folha 4. E aí você vai organizar, ó, escolher os espaços onde serão colocadas as ilustrações e colar as imagens nos espaços determinados e escrever as frases com letras legíveis. A diagramação, ela baseia-se nisso que você vai executar. Eu tenho até um exemplo aqui, quem faz cartaz profissionalmente, né, sabe muito bem fazer essa diagramação. Olha só, aqui é um cartaz de panfleto e tudo mais, é um pouco diferente do que vocês vão fazer, mas eu gostei desse exemplo porque ele mostra exatamente como deve ser planejado antes de executar. Aqui é só um planejamento de um cartaz, de um panfleto, não é ele pronto ainda, mas a pessoa que fez já sabe, ó, que deve ter imagens bem visíveis, deve ter o texto, né, em determinado local, então é separadinho cada coisa em seu devido lugar. E é assim que você deve fazer, primeiro planejar e depois executar. Depois que você planejar tudo, você pode montar o seu cartaz e aí chega o momento da revisão do texto, né? Você vai verificar se tem algum erro ortográfico, porque o cartaz ele não pode, gente. Lembra que eu falei para vocês que o cartaz é um meio de comunicação que muitas pessoas têm acesso? Porque se ele está ali num poste no meio da rua ali, qualquer pessoa que passa por ele vai ver. E se tiver um erro ortográfico, não pode, por isso você precisa ter muito cuidado. E aí você também tem que verificar a pontuação para ver se está ok, se precisa usar uma exclamação ou um ponto final, ok? E aí você vai se certificar de que utilizou uma linguagem clara e objetiva, porque todo mundo que lê seu cartaz precisa identificar qual é o tema dele. E aí lá no livro de vocês, lá na agenda eu vou até deixar as páginas, tem um roteirinho de produção que é baseado nesse também que eu mostrei para vocês, que vai ajudar vocês na hora de produzirem, tá bom? Então é isso, meus amores. A atividade de casa é produzir o seu cartaz, né? A confecção de cartaz. Eu tenho certeza de que vai sair cada cartaz maravilhoso, vocês vão arrasar. Beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!